para falarmos de exames biofísicos e interpretação para nossa prática clínica ter uma nova forma de enxergar o paciente. E para o nosso encontro de hoje, nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Carolina Xavier, que é médica, e ela vai falar um pouco da prática clínica dela com os exames biofísicos. Eu quero compartilhar aqui com vocês a leitura de dois exames do teste mais simples de biorressonância que nós temos no mercado, que é o Quantum, até o teste mais, é, o te, vamos dizer assim, o padrão ouro mundial de análise epigenética, que é pela Epics Life. Então, gostaria que a Carol se apresentasse, falasse um pouquinho, um oi para todo mundo, né? Olá, boa noite. É um prazer enorme estar aqui, receber esse convite para participar. Eu sou Carolina Xavier, eu sou médica infectologista, mas faço uma infectologia diferente, porque eu uso muito a medicina funcional integrativa nos meus atendimentos e o meu foco de tratar infecções é olhando o intestino, que é o nosso resguardo imunológico e é onde a gente precisa agir para acabar principalmente com as infecções de repetição e basicamente hoje eu trato só herpes, gosto muito de tratar herpes simples, herpes zoster, e essas duas infecções trato muito HIV também. Todas estão ligadas com parte emocional, parte energética, né? Então a gente tem que fazer um trabalho conjunto em tudo aí, que é onde eu vejo o maior resultado. E aí a minha prática é bem diferenciada, sempre trazendo coisas novas no atendimento. Utilizo muito a biofísica, a biorressonância. Isso traz um resultado maravilhoso. E vamos aqui aprender mais um pouquinho e contribuir com tudo que eu tiver para contribuir também. Carol, eu gostaria que você começasse contando para nós aqui como que a biofísica passou a fazer parte da sua prática clínica, é, e qual o diferencial que você percebeu com a introdução dessa prática no seu consultório. Bom, a minha mudança na medicina começou na pandemia, né? Que foi, acho que para todo mundo, a pandemia transformou e eu sempre fui aquela pessoa que mesmo em momentos ruins a gente tem que trazer as coisas boas, tirar o lado bom de tudo. E aí eu já andava meio frustrada com a medicina, porque a medicina tradicional, alopática, não é a medicina que eu queria fazer, mas que eu fui ensinada a fazer na faculdade. E quando eu tentava trazer alguma coisa diferencial, assim, um chá, um suplemento, alguma coisa energética, assim, eu sempre era podada. Isso não existe, isso não tem artigo, isso não sei o quê, não sei o quê. E a pandemia me abriu os olhos para muita coisa. Eu comecei com os óleos essenciais, com florais. Comecei a estudar, comecei a trazer para os meus pacientes, comecei a ver resultado e fui cada vez estudando e aprendendo mais. E aí, hoje em dia, me procuram muito, né, no Brasil inteiro, justamente porque eu faço uma infectologia com essa área diferenciada. Então, os infectos tradicionais só fazem desparasitação se der alguma coisa alterada no exame. Eu faço em todos os meus pacientes. Eu acho que é extremamente importante. A gente tem já muito artigo científico que fala sobre isso. E aí, aos poucos, eu era aquela pessoa que sempre acreditei, né, em energia, sempre tive um feeling e uma intuição muito forte. E eu não sabia como usar e como entender isso. E aí, quando começou a aparecer a biofísica, eu ler mais sobre o assunto, eu conhecer, eu disse, meu Deus do céu, é isso. É isso que eu sinto às vezes que eu trabalho demais, que eu saio sobrecarregada, porque eu pego a energia dos meus pacientes. É isso que eu tento estimular eles, que se tu tá num ambiente com uma energia boa, tu vai ficar contagiado por essa energia e a tua vai começar a aumentar. Os óleos essenciais no início me ajudaram muito a crescer, né, a melhorar a energia. Então, esse foi o processinho indo aos poucos. Depois eu conheci a biorressonância,
Fiz em mim, porque tudo que eu faço nos meus pacientes, primeiro eu faço em mim, foi quando eu comecei o meu emagrecimento. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de emagrecer, tinha passado por 10, 15 nutricionistas, vinha aquelas dietas, eu fazia dieta um mês, eu não aguentava. Eu digo assim, eu não posso ver barrinha de cereal na minha frente, que eu não tenho vontade de vomitar, de tanto que eu já comi na minha vida e não emagreci. Depois da biorressonância, eu entendi que tinha alimentos que meu corpo não queria e coisas que ele queria. Entendi óleos essenciais que meu corpo queria, florais, chás, tudo. E aí, quando eu tirei e comecei a usar, comecei a emagrecer. E foi algo maravilhoso. Eu falei, é isso. Depois eu fui me aperfeiçoando, entendi que com a biorressonância também eu poderia fazer um tratamento mais, é, assim, intenso nos meus pacientes, porque eu conseguia pegar meu aurímetro ali e ver o que que aquele corpo estava precisando naquela hora e fazer doses. Isso para mim foi uma coisa incrível, que eu até a dose dos meus pacientes eu faço através da biorressonância e o resultado é maravilhoso. Eu digo, eu tenho um caso que foi meio, digo assim, experimental, porque ele realmente foi. Eu fui chamada num paciente extremamente grave para cuidar numa UTI aqui em Fortaleza. E eles me chamaram justamente porque eu fazia uma medicina, uma infectologia diferenciada. E aí eu cheguei na UTI com o meu aurímetro. E eu fiz uma biorressonância no meu paciente dentro da UTI. Eu guiei antibiótico dele por aí também, na dúvida, eu ficava é esse ou aquele. E coloquei ácido alfa-lipoico, dose alta de vitamina D. Caso assim que a mortalidade é muito alta, ele teve uma resposta incrível. Hoje ele tá bem, ele tá em casa, ele tá vivo. E aquilo para mim foi assim, eu falei, meu Deus, é isso aqui. E gostei muito que a família me chamou por isso, confiaram no meu trabalho. Foi assim uma dificuldade para tu chegar com essas coisas numa UTI, mas a gente conseguiu e até os outros colegas médicos ficaram assim meio, oh, nossa, tá. Então, Gostaria que a gente abrisse os é isso. microfones, fizesse uma salva de palmas para a doutora Carol, gente. Ah, obrigada. Parabéns, parabéns. Maravilhoso. Orgulho alheio de você, viu, Carol? Parabéns. Obrigada. E é maravilhoso porque tudo eu vou fazendo isso, né? E a Sara vamos tomar um café. Eu falei, Sara, o modulador de pertencimento já não serve mais para mim, porque eu estava usando ele, que eu sentia que eu estava precisando melhorar o meu pertencimento. E aí eu peguei e fui testar ele na biorressonância, minha biorressonância disse, não, pertencimento tu tá bem. Aí testei na Paty, que é outra médica que se conseguir vai entrar, e ela estava pedindo, eu digo, toma que agora é teu. A minha parte com esse modulador deu, agora eu vou começar outros. E isso é tão interessante, porque a gente começa a usar, né, essa biofísica e na gente, usar nos pacientes, e o resultado é incrível. Bom, é para contextualizar para vocês, nós que somos profissionais de saúde, eu nutricionista, temos aqui vários médicos que estão aqui conosco, como a doutora Carol, muitos terapeutas, outras nutris como eu, né, a Alessandra que está aqui com a gente, o Vitor, que é naturopata em Portugal, e eu sei que faz um trabalho assim super sério também com a naturopatia. Muitos fisioterapeutas, terapeutas, nós estamos aqui num grupo muito grande e de diversas áreas da saúde. E a biorressonância, os exames biofísicos, eles vêm agregando muito a prática clínica de todos os profissionais da saúde, todos. Eu gostaria de fazer uma apresentação aqui para vocês, só para a gente contextualizar um pouquinho sobre a biorressonância. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, Sim? Ótimo. Deixa eu colocar em apresentação de slide para ficar maior para vocês. Então, quando nós falamos em medicina, em análises quânticas, né? A biorressonância, ela é uma forma
de medir a energia, né? Através das frequências que nós detectamos, frequências eletromagnéticas que o nosso corpo gera. Então, seja através do aurímetro, como citou a Carol, que é um aparelho barato e que você pode testar através de testadores junto com o paciente ou junto com o testemunho do paciente. Por exemplo, um fio de cabelo, uma coleta de urina que o paciente pode mandar quando ele quer fazer a distância, até mesmo a foto do paciente. Existem várias formas de se coletar um testemunho desse paciente para que você possa medir essa análise no campo quântico. É lógico que se você está presencial com o paciente, é diferente. Ou se você coleta uma análise do paciente que vem com uma amostra de DNA, como um fio de cabelo ou a urina. Mas a biorressonância, então, ela vai medir essa onda eletromagnética que o nosso corpo gera. E alguns exemplos disso que nós temos, já muito conhecidos. Então, bio refere-se ao organismo e ressonância, o vibrar deste organismo. As células do nosso corpo, elas geram pequenos impulsos elétricos que interagem e se comunicam com células vizinhas. Então, essas células emitem e respondem a esses sinais continuamente. É, esses sinais, eles oscilam de uma, quem assistiu as nossas primeiras aulas do curso de formação em medicina biofísica, quando eu expliquei o salto quântico, né, que é dentro de um espaço. Primeiro, nós achávamos que o átomo era a molécula, a menor molécula do mundo. E nós descobrimos que esse átomo ele é composto por prótons e nêutrons, né? E eles se movimentam numa órbita. E nós conseguimos medir dentro de um espaço esse movimento que ele tem. E essa movimentação, existe um padrão para a saúde e para a doença, tanto dos nossos órgãos quanto dos nossos sistemas, do nosso sangue. E algo que nós detectamos que está diferente dessa oscilação padrão, nós conseguimos identificar, então, se o paciente tem uma desordem ou se o paciente não está saudável. Então, é dessa forma que a gente consegue, através dessa emissão que a célula emite, todas as células do nosso corpo emitem uma frequência em hertz, essa oscilação, essa vibração, ela é medida através de um aurímetro ou de um analisador quântico ou de um equipamento de biorressonância epigenético, por exemplo. Esses sinais, né, essas oscilações, quando difere de um padrão de saúde, nós conseguimos identificar que a pessoa está doente. E as oscilações das células geralmente acontecem por uma sobrecarga de substâncias estranhas, bactérias, toxinas. Isso modifica a estrutura saudável da célula. Alimentos inflamatórios, sentimentos e pensamentos também já é comprovado que modifica a oscilação vibracional da célula. Então, todas as células do nosso corpo, elas emitem esses sinais elétricos minúsculos, né? Que são um meio que ela tem de se comunicar. Então, aqui nesse desenho, uma célula com um agente patógeno, né? Um vírus ou uma toxina, quando ele ataca a célula, ele distorce o sinal dessa célula. Essa célula que teria um sinal, vamos dizer, uma frequência igual uma música que está tocando no rádio, né? Então o rádio está na frequência correta, mas entra você entra num túnel, você está no seu carro, por exemplo, entra num túnel, o rádio
ele sai da frequência, né? Ele perde a frequência. Esse sinal é perdido e a música ela fica toda comprometida. É isso que acontece na nossa célula quando um patógeno. Então vejam bem, a Carol sendo infectologista, ela consegue e ela introduz essa técnica dentro da sua avaliação. Olha que coisa rica. Eu, como nutricionista, introduzi essa técnica no meu consultório já há uns 6 anos atrás. Comecei também com o aurímetro e o pêndulo, gosto muito do pêndulo, me dou muito bem com ele, e conseguia, através de gráficos que eu criei para um consultório de nutrição, criei gráficos para analisar alimentos com os pacientes, alimentos que eram compatíveis ou incompatíveis, para montar um cardápio. Isso funcionou muito bem. Então, eu comecei a entender a importância de introduzir esse método na avaliação do corpo do paciente, na avaliação do que o meu paciente estava consumindo na alimentação. E os estudos do bioeletromagnetismo, ele considera que a razão fundamental de um paciente doente é que a queda na rotação dos elétrons é, de um núcleo atômico, ele muda a ordem, né, dos átomos, e aí o que acontece? As moléculas, elas se modificam, moléculas pequenas ou grandes, elas se modificam, as nossas células se modificam, até levar essa mudança a um nível de um órgão se modificar. Então, tudo começa na mudança de uma célula que foi afetada por um agente, ela mudou a frequência, ela modifica a comunicação dela com as células ao lado, modificam um tecido e levam à modificação de um órgão, que pode levar à modificação de um sistema, que leva à modificação do nosso corpo como um todo. Então, só a mudança da frequência de uma célula é capaz de levar a essa desordem toda, tá? Eu não vou passar essa aula inteira para vocês, essa aula faz parte do curso que eu e a Carol estamos montando, terminando de montar, sobre análise, interpretação de exames biofísicos. Então, nós vamos dar esse treinamento inteiro para vocês, é um treinamento extenso, tá? Mas eu gostaria de abrir um pouquinho de uma das aulas, essa é a aula número 6, para contextualizar aqui com vocês. E tem um slide que eu quero mostrar. Então, aqui, a ressonância magnética. Um paciente, quando passa por uma ressonância magnética, a ressonância ela consegue computar por radiofrequência os pulsos, né? Os impulsos magnéticos que o corpo está emitindo. Então, dessa forma, a máquina ela digitaliza as imagens dessas células, o comportamento atômico que essa célula tem para emitir energia. O eletrocardiograma é um outro exemplo. A biorressonância. Então, aqui, se o corpo humano ocorrer alteração de 10 células, um analisador quântico ou um aurímetro, ele consegue identificar essa alteração. Olha só, 10 células. Então, quer dizer, 10 células que se modificaram, eu consigo, através de um exame biofísico, identificar uma desordem. E, de repente, isso não aparece ainda num exame bioquímico, num exame de urina ou de sangue, não é verdade, Carol? Então, muitas vezes eu não consigo detectar uma desordem no campo bioquímico, mas eu consigo anteriormente já detectar essa desordem no campo biofísico.
As recomendações é que o paciente deve estar com 1 hora de jejum, pelo menos antes do exame, 30 minutos sem exercício físico, remova os metais do corpo, pedras, cristais, né? Tudo que possa emitir onda eletromagnética. Durante o teste, ele se manter calmo, relaxado, não cruzar pés e mãos. É, e os relatórios de exames biofísicos, eles medem as funções do sistema cardiovascular, cérebro vascular, função gastrointestinal, hepática, vesícula, pancreática, função renal, pulmonar, sistema nervoso, doença óssea, doença mineral, doença reumatoide, açúcar no sangue, qualidade física básica do ser humano, toxicidade humana, metais pesados, análise de vitaminas, minerais, aminoácidos, sistema endócrino, imunológico, os sistemas femininos e masculinos, né, sexuais, pele, olhos, alergia, vitaminas, obesidade, índice de crescimento ósseo, os elementos humanos, colágeno, ciclo menstrual, se for feminino, pulsão do coração, do cérebro, função do intestino, função da tireoide. Na criança, ele faz um outro tipo de análise, no adulto, ele tem um outro tipo. E aí eu quero abrir alguns relatórios aqui para vocês analisarem comigo, tá? Aqui a gente fala um pouco mais da análise por aurímetro, né? Então, ponto de calibre, como é que a gente calibra a nossa energia do paciente, a do aurímetro, para você entrar no campo de energia do paciente, como que é esse campo, como que você opera dentro desse campo, mas isso a gente vai deixar para um próximo, para um próximo momento. Eu gostaria de abrir aqui com vocês um exame, compartilhar aqui com vocês um exame. Estão conseguindo ver? Esse é de uma criança. Aparece aqui para vocês. Esse é um relatório de análise por biorressonância, mas uma análise do DNA do paciente. Esse exame ele se chama Epics Life, é uma tecnologia que a gente utiliza como padrão ouro, porque ele colhe o DNA do paciente, coloca num S-Drive. Esse S-Drive consegue, através do bulbo capilar, fazer a biorressonância de diversas análises do paciente em 15 minutos. E aí, o que nós conseguimos ver, então, num relatório de criança? Olha que interessante. Esse é o resultado. Eu consigo, então, aqui observar os indicadores nutricionais desse paciente, vitaminas, minerais, aminoácidos, indicadores ambientais, como microbioma, campos interferentes, exposição tóxica. Eu consigo analisar em ácidos de gordura, né? EPA, ácido araquidônio, vitaminas B5, biotina, vitamina E, vitamina D3, antioxidantes como selênio, minerais como enxofre, sódio, iodo, selênio, aminoácidos, campos interferenciais, como radiofrequência, campo magnético constante ou intermitente, e os indicadores de bem-estar dessa criança. Então, se ele está num nível vermelho, uma alta necessidade, laranja e amarelo, média necessidade, e se está no verde, ele está ok, tá? Então, aqui para esse resultado, eu consigo analisar todos esses índices que eu citei para vocês, índice de crescimento,
indicadores de desenvolvimento cerebral, indicadores de sistema imunitário, indicadores do sistema intestinal. Olha, e aqui a gente consegue interagir até com as emoções, tá? Estresses ambientais, bactérias e fungos desse paciente no sistema intestinal, marcadores nutricionais como vitamina D3, selênio, ômega 3, restrições inflamatórias. Então, esse paciente ele tem restrição a trigo, indicadores do sistema cardiovascular, vitaminas, minerais, antioxidantes, marcadores epigenéticos, necessidades de vitaminas para os próximos 90 dias. Olha que interessante. Necessidades de minerais para os próximos 90 dias, necessidades de antioxidantes para os próximos 90 dias, aminoácidos, ácidos graxos e indicadores da microbiota. O que indicar para o paciente? Esse paciente, por exemplo, ele apresenta aqui fungos, bactérias e esporos. Não numa quantidade muito alta, mas, por exemplo, alimentos como gengibre, cebola, alho e cúrcuma são importantíssimos para tratar esse aumento de esporos presentes nessa microbiota. Fungos, que também está com necessidade de tratamento, espinafre, alho, mirtilo, iogurte, por conta dos probióticos, e aí a gente faz a nossa avaliação individual também, se a criança tem ou não restrição. Aqui também pode ser um iogurte à base de kefir, que não precisa ser feito em leite, pode ser feito em água, por exemplo, tá? O aumento da bactéria, tratamento, indicação com cúrcuma, vinagre de maçã, né? Então, aqui tem várias orientações para carga eletromagnética. Então, o que fazer, né? Nessa criança, o campo eletromagnético dele intermitente estava mais alto, constante também, e radiofrequência também. Aqui as orientações, né? E aí, ajustes da alimentação para os próximos dias. Então, alimentos a evitar para os próximos, alimentos inflamatórios, peixe, molúsculo, trigo, pera, banana, laranja, figo, porco, açafrão, feijão verde. Sensibilidade a aditivos alimentares. Quais são os aditivos que essa criança tem sensibilidade? Quem não tem é esses daqui, né? Otimização nutricional. Quais são os alimentos dos vegetais e as frutas mais interessantes para essa criança? Quais são os ovos e laticínios mais indicados? Produtos à base de carne, quais os mais indicados? Legumes, peixes, frutas e sementes, cereais, gorduras positivas e plantas. Então, para nós nutricionistas, isso é uma mão na roda para montar um cardápio, mas quem não é, pode dar uma orientação muito assertiva alimentar para o seu paciente, muito assertiva. Não vai montar cardápio, não vai entrar dentro da nutrição e montar um cardápio, calcular calorias, nada disso, mas uma orientação alimentar e de estilo de vida para esse paciente, né? Então, os próximos passos seria evitar as sensibilidades alimentares no próximo 60 dias, aditivos alimentares que estão lá em cima, aumentar o consumo dos alimentos recomendados, colocar em prática, né, as recomendações para microbiota intestinal, reduzir a exposição tóxica, reduzir o impacto aos campos eletromagnéticos
E tudo isso a gente pode personalizar para o nosso paciente. Olha que legal. Então, esse é um exame que um dos exames de biorressonância que a gente tem, é um exame mais avançado. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês um exame mais simples de biorressonância, mas que faz uma análise fantástica também. E depois a gente vai poder discutir, conversar, tirar dúvidas. Este é um relatório de exame de biorressonância do Quantum Analyzer, que é aquele que a gente coloca a mão ou segura um bastão. É um super acessível. Eu tive ele por muitos anos na clínica até adquirir as tecnologias mais avançadas, e ele também traz um resultado bem interessante de análise, tá? Então, aqui, esse paciente, sexo masculino, aqui só os desequilíbrios, tá? Eu não peguei o resultado completo, porque ele vem 120 páginas, então peguei um resultado resumido. Desequilíbrio de atenção prioritária para esse paciente era o índice de crescimento ósseo. A fosfatase alcalina dele, ela estava bem abaixo do ideal. Então, ele tinha esse índice de crescimento ósseo bem defasado. A resistência vascular desse paciente estava bem mais alta que o ideal, a elasticidade vascular mais baixa, a impedância e bombeamento de sangue no ventrículo esquerdo mais alta, perfusão, a pressão da perfusão na artéria coronária também bem mais alta. Ou seja, o sistema cardiovascular e cerebrovascular dele estava todo é, estava trabalhando mais que o ideal. A gente consegue perceber por este exame que o sistema cardiovascular dele, e aí pode estar acontecendo por estresse, por algum problema, algum outro problema de saúde que ele possa estar relatando, mas principalmente o estresse, né? É, pode estar causando esse desgaste no sistema cardiovascular. A função do intestino, a absorção no cólon estava bem mais baixo. Então a gente consegue interpretar aqui, mesmo que ele não mostre a microbiota, né? Esse aparelho ele não pega microbiota, não pega parasita e tudo mais, mas a gente consegue ver que a absorção no cólon do intestino, por estar mais baixo, quer dizer, os alimentos não estão sendo digeridos conforme deveriam. Então, essa disfunção já começa no sistema gástrico deste paciente, né? Função do fígado também, o teor de gordura estava mais alto do que o normal. A função da vesícula biliar também sobrecarregada. Função renal desse paciente, ele apresentava uma alta de ressonância com ácido úrico, proteína também urinária mais alta, função pulmonar em sobrecarga, densidade mineral óssea, um grau de osteoporose já aparece nesse exame, tanto que a densidade mineral dele já estava bem mais baixa, deficiência de vitamina B1, de ácido pantotênico, coenzima Q10, resíduos de pesticidas, né, no organismo desse paciente. Então, de toxicidade, ele apresentou resíduo de pesticida, excesso de chumbo e mercúrio,
elementos alergênicos, ele apresentou alergia à lactose, índice de colágeno na pele também mais baixo, nos olhos mais baixo, atividades das células dos olhos estava bem sobrecarregada, então a função ocular dele também sobrecarregada, e uma baixa no colágeno no geral, e interferindo também no tecido muscular. E aí, o que a gente faz quando a gente, então, entra em contato com um exame de biorressonância? Eu quis contextualizar para vocês dois exames de biorressonância. Introduzindo, junto com a nossa prática clínica, né, o nosso questionário de investigação de primeira consulta, ou um questionário pré-consulta, nós fazemos, né, tendo uma boa escutativa, nós ouvimos o paciente e ele nos traz sinais e sintomas. Então, se o intestino está funcionando bem, se ele está dormindo, um sono reparador, se ele se sente disposto quando ele acorda, como está a qualidade da alimentação, se ele faz exercício físico. O paciente traz uma série de informações na consulta. Quando você introduz um exame biofísico, como esse de biorressonância, esse último que eu mostrei, e a gente consegue analisar que esse paciente, ele apresenta toxicidade que precisa ser tratada. Essa toxicidade é também uma diminuição de absorção no intestino. É, o índice de crescimento ósseo dele bem mais baixo. Falta de colágeno. Eu posso, junto com a minha análise no consultório, a minha análise nutricional no consultório, entender quais caminhos eu vou introduzir com este paciente. Então, qual a alimentação? Como que eu vou conduzir a alimentação com ele? Como que eu vou conduzir um processo de quelação dos metais pesados que apareceram nesse teste? Parasitas. Quais são os órgãos desse paciente que eu preciso equilibrar? E aí eu vou escolher, eu vou juntar com exames bioquímicos, né? Que eu posso solicitar esses exames bioquímicos. Alguns vão me mostrar, né? Olha, aqui a biorressonância tá batendo direitinho. Alguns pode ser que o exame bioquímico ele esteja chegando ainda no limite, né? Não esteja ainda com alteração. Mas eu consigo, com a biofísica, ter uma visão mais ampla e mais completa do meu paciente para fazer uma intervenção. Faz sentido para você, Carol? Gostaria de complementar com a sua visão sobre os exames que eu mostrei? Ah, eu achei maravilhoso. Eu aqui na clínica em Fortaleza, eu e a Merlinda trabalhamos juntas, né? Então o paciente ele chega, passa primeiro por ela faz a biorressonância no aparelho, me manda o laudo, aí eu pego esse laudo, analiso todo o laudo, depois eu pego o paciente, passo quase 2 horas conversando com ele, porque ali a gente já vendo as alterações por ali é onde eu começo a me guiar a minha suplementação, os hábitos, tudo que eu vou fazer para aquilo que não virou ainda a doença virar, né? Que ele está mostrando ali antes de Exato. virar. E é isso, então, é maravilhoso. Aí eu pego o aurímetro ali para me guiar naquilo que eu vou mexer pela biorressonância do aparelho. E é maravilhoso, porque aí a gente consegue mexer antes de virar um problema. E o resultado é muito bom. É muito bom, porque a gente sempre tem que evitar, né? Que é a medicina que eu gosto, é a medicina preventiva, é a medicina que a gente vai estar equilibrando, deixando nosso corpo, nosso sistema imunológico em homeostase para não vir as doenças. E não a medicina que remedia tudo. Tem a doença, agora vamos remediar e não tem muito mais o que fazer, a gente tem que agir antes. E aí a gente vê esses exames e pensa ali, ah, isso está alterado, eu vou pensar numa suplementação, numa alimentação,
uma mudança de hábito aí, alguma coisa, e vai ajustando aos pouquinhos. E aí depois de um tempo tu faz de novo, e aí tu já percebe as alterações. Quando tu fica ali 3 6 meses, Exatamente. né, fazendo uma suplementação, uma mudança, tu vai lá, testa de novo, aí tu compara e tu fica, nossa, e fora, eu digo assim, a clínica do paciente, né, porque ele sempre vai perceber uma melhora nesse ponto. E eu percebo, o exame, ele sempre deve ser repetido após 90 dias, né? Os exames biofísicos são repetidos após 90 dias. Por quê? Porque o corpo, ele precisa de pelo menos 3 meses para se readequar. As nossas células, elas têm memória. Nós temos memória celular. E uma célula, ela consegue se autoequilibrar. Ela consegue resgatar a memória de saúde dela, mas ela leva um tempo. E esses 3 meses é o tempo ideal. Então, quando nós pensamos através da medicina funcional, nós pensamos nos 5 R's, né? Nós temos tempo nesses 3 meses para retirar, reequilibrar e recolocar tudo que o paciente precisa. Um bom rastreamento metabólico, que é o rastreamento da medicina funcional, aquele questionário de sinais e sintomas, ele nos traz uma grande visão do paciente. Porém, o que eu observo? Que a biorressonância, ela vai além. Às vezes, no rastreamento metabólico, o paciente, quando ele não tem uma conexão com o corpo, essa conexão de sentir mesmo o corpo dele, ele esquece muitas vezes de relatar algo na consulta, ou ele não percebe algo, ele não consegue perceber. De repente, o intestino está funcionando todos os dias, mas as fezes não têm a consistência ideal, a coloração. Às vezes, para ele tá normal, mas a microbiota intestinal dele pode estar alterada e pode essa microbiota estar levando a uma disfunção, como a doutora Carol mesmo disse no início. Eu trato inflamação, começo pelo intestino, porque entendo que é aqui que começa tudo. Então, o exame de biorressonância, seja ele manual ou por equipamento, a gente consegue pegar esses pequenos pontos de forma muito delicada para tratar. E aí, por exemplo, você identifica uma microbiota intestinal que está fazendo, que não está contribuindo para a absorção dele, como foi o caso desse paciente que eu mostrei, esse segundo paciente que eu mostrei. A gente precisa tratar essa microbiota. Mas para tratar a microbiota, eu preciso eliminar os patógenos ruins, fortalecer as bactérias boas. Eu posso fazer isso através de alimentos, eu posso fazer isso através dos fitoterápicos, eu posso fazer isso através dos frequenciais. Então, eu tenho várias ferramentas, eu não vou escolher uma só. Eu posso introduzir com esse paciente, de repente, um protocolo. A gente tem na Soleve um protocolo, por exemplo, de limpeza intestinal, limpeza completa. Sal amargo por 3 dias para eliminar todas aquelas fezes que estão ali presas na parede do intestino, e na parede do intestino, onde nós temos os poros, né, de absorção de nutrientes, se eles estão sujos, eu não consigo absorver, ou eu vou ter contaminação de bactérias
entrando aonde não deveria entrar. Então, eu consigo fazer essa limpeza, por exemplo, com sal amargo, entrar com um carvão ativado para limpar as toxinas do sistema gástrico e intestinal, a prata coloidal, que vai matar fungos e bactérias, e aí eu posso pensar na tintura de desparasitação, se for o caso. E o Vita Intestim, que é a frequência dos intestinos saudáveis. E além da frequência dos intestinos, o Vita Intestim tem a frequência de NAC, glutamina, antioxidantes, tudo que vai fortalecer esse sistema que eu identifiquei na biorressonância que está alterado. Mas o paciente te disse que ele faz cocô todos os dias e o intestino dele está bom. Porém, a biorressonância ela consegue de uma forma bem sutil identificar que esse desequilíbrio, por exemplo, de absorção no intestino, pode não ser o problema que ele te trouxe na consulta. Pode ser que ele esteja, ele vai te relatar ansiedade, ele vai te relatar uma noite, um sono ruim, ele vai te relatar queda de cabelo, muita queda de cabelo, problemas com queda de cabelo. Pode estar acontecendo por um problema intestinal. Infecções de repetição. No café que a gente tomou, né, Carol? Contei para você. Sistema imunológico, nessa época do ano, os consultórios estão lotados do quê? Infecção de repetição. Muita aqui no Brasil, né? Eu sei que eu estou falando com um grupo misto. Em Portugal agora está um verão europeu maravilhoso, mas aqui no Brasil nós estamos no inverno. E o sistema imunológico, ele sente, né? E interessante que eu acho que reverbera o consciente coletivo, vamos dizer assim, reverbera no nosso, né? Uma pessoa chega pra gente e fala, ai, tô tão gripada, não é verdade? Você chega em casa à noite, seu nariz começa a escorrer, não é? Às vezes não é que você ficou tão perto de uma pessoa que está gripada, mas é esse consciente coletivo, né? Ele interfere também. Então, a biorressonância, ele faz uma análise no campo sutil para trazer essa visão para nós, profissionais de saúde. E saber interpretar o exame é muito importante, porque você pega um exame lá, deficiência de tais vitaminas e minerais, ok, tem como repor. Mas você pega lá, esse daqui ainda estava um exame muito fácil de interpretar, né? Não tinha tanta coisa. Mas o que que você faz primeiro? O que que eu introduzo primeiro? Eu preciso limpar a toxicidade de metal pesado, mas também está faltando vitamina, mineral, e eu preciso equilibrar um sistema de absorção que não está funcionando. O que que eu tenho que fazer primeiro? Vou abrir isso para discussões. Vamos lá. O que que a gente tem que fazer primeiro? Vou deixar vocês falarem. O que que a gente faz primeiro? Quem assiste muito às minhas aulas já com certeza deve saber. Trabalhar a integridade do intestino. Quem que está falando comigo? A Marley. Marli. Marli, querida. Trabalhar a integridade do intestino. Boa, Marli. E como você trabalharia com a biofísica, né? Com a fitoterapia, com as práticas naturais, essa integridade? Vamos Aí fazer estudo de seria caso. a limpeza que você falou, né? Pode ou não usar o sal, né? E também aí o carvão, a prata, né? Depois a desparasitação, e depois disso você vai trabalhar com a parte probiótica, e aí vai, né?
Agora eu vou pegar uma nutricionista para ouvir. E aí, doutora Alessandra, o que que a gente faz primeiro? Vamos ouvir de uma nutri. Vamos lá. Então, primeiro a gente elimina tudo que está atrapalhando aquele microbioma, né? No caso, os parasitas, toxinas, os alimentos que são inflamatórios, né? Então, a gente elimina tudo que atrapalha primeiro e depois a gente vem recuperando, regenerando esse intestino, né? Colocando ali os probióticos, as enzimas, tudo que for necessário ali, né? Cada caso é um caso, né? Mas resumidamente é o retirar, eliminar, depois a gente regenera, recupera, recoloca e reavalia. Resumindo, né? No geral é isso. Resumindo, vocês são fantásticos. Doutora Marli, doutora Alessandra, arrasaram. Eu vou ouvir alguém de Portugal. Vou escolher o Vitor para falar. Naturopata, fantástico. Bem, na minha visão, é tal como a doutora Alessandra falou, porque a naturopatia também vai buscar muito, ou são similares, o que a nutrição funcional no Brasil também defende, portanto é tal e qual. Só, pronto, cada caso é um caso, como foi falado, só ter muita atenção quando estamos a realocar, se não há depois ali um desequilíbrio entre fungos, bactérias, vírus, que às vezes nós damos um probiótico e vem uma obstipação, isso já pode querer dizer há ali um fungo a mais, então temos que ter esse cuidado, porque às vezes só dá probióticos. Só que só dar probióticos às vezes corre mal. Às vezes usamos um probiótico e vem uma obstipação brutal, pronto. Então é preciso mesmo fazer esse trabalho bem feito e essas etapas todas e pronto, e ver o caso concreto da pessoa, mas é isso mesmo. Obrigada, Vitor. É possível fazer biorressonância à distância? É possível fazer biorressonância à distância, Lorena. Se você pegar o testemunho do paciente, que pode ser desde um fio de cabelo, urina, ou se for uma análise de biorressonância por AO-scan, por exemplo, o AO-scan, ele capta pelo som da voz e a foto do paciente, tá? Ele passa, aliás, se tem uma biorressonância a distância que eu, Sara, valido é o AllScan. Eu gosto muito, gosto muito. É, não chega a ser um padrão ouro como o exame epigenético. Não chega porque o exame epigenético ele pega a base do DNA para fazer essa avaliação, mas tem como. E com o aurímetro, sem dúvida. Agora, falando em aurímetro, sabe o que a gente tinha que fazer? Perguntar para o aurímetro por onde a gente começa. Então, o que eu fazia no consultório? Dentro da minha mesa, radiônica, vamos chamar assim, né? A minha mesa de radiestesia, eu perguntava para o aurímetro por onde eu começava. Geralmente, o aurímetro pede o passo a passo que a Marli, o Vitor e a Alessandra citaram. Mas eu tenho que saber se a prata coloidal ressoa com esse paciente, eu tenho que saber se o carvão ressoa com esse paciente, eu tenho que saber qual que eu vou utilizar, porque vai que o carvão vegetal não é com todo paciente que o carvão ressoa. A prata ainda ressoa, a maioria das pessoas ressoa a prata coloidal, ok? Mas o carvão nem todos. A tintura mesmo, nem todos podem usar a tintura. Então, o aurímetro, o pêndulo, nessa hora, eles são muito importantes para você identificar o que você coloca ou não para esse paciente. Mas, de fato, o raciocínio é esse. Só que quando a gente fala em retirar, não é só entrar com a limpeza de metal pesado, desparasitação e limpeza de homotoxinas. É retirar. Alguém está com o microfone aberto. Prestem atenção só no microfone. É retirar também hábitos desse paciente que está causando a doença. Então, na nossa análise integrativa, quando nós fazemos essa análise,
Sara, ficou mudo o teu. Acho que a Jéssica mutou todo mundo, porque Ele tava. tinha boas intenções, senão ninguém tinha sumido com ele. Até hoje, Deixa eu ver não se eu se sabe consigo como é que está mutar o morro só. dele. Acho que é a Sim, Sandra. mas ele tinha boas intenções. Sandra, você pode desligar o microfone Assim, para gente, por gentileza? começar no Brasil, que o presidente Antônio Figueiredo, que foi o último, não, João Batista Figueiredo, não? Então, vamos tentar agora. É, perdi meu raciocínio. Onde eu estava, Carol? Me ajuda aí. Onde eu estava? Clarice, Vitor, Alessandra, você está dando risada, né, Estava Alessandra? a Perdi falar meu raciocínio. de retirar também os hábitos e os Retirar os maus comportamentos. Pronto. hábitos que adoecem o paciente. Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Não posso pensar só bioquímica e biofisicamente, eu preciso pensar no todo. Então, o que do estilo de vida está adoecendo esse paciente? Quais são os alimentos que está adoecendo? Quais são os hábitos que estão adoecendo esse paciente? É preciso ser tratado também. Quando eu falo em regenerar um sistema, que nesse caso, o sistema ali que está precisando ser regenerado, como a Marli muito bem disse, é o intestino. Mas para regenerar o intestino, quais são as emoções que eu preciso tratar? Quais são os relacionamentos, os pontos de energia? A doutora Clarice, nossa mestre reiki maravilhosa, pode dizer que alinhamento de ponto de energia é essencial para o tratamento. E depois recolocar, como o Vitor bem disse, não é todo tipo de probiótico que eu posso entrar com o paciente. Então, existem questionários para a gente identificar quais são os probióticos que a gente vai entrar, ou então a gente utiliza o aurímetro, né? Ou o pêndulo para perguntar. Já o probiótico da Soul Leve é a frequência de probióticos, ele vai, o nosso corpo vai produzir mais daquele que ele precisa. Então, eu não estou introduzindo bioquimicamente. Mais uma vez, tratar com biofísica é um diferencial muito grande. O probiótico em frequência, ele faz com que o corpo produza mais daquele que ele precisa, daquilo que ele precisa. Então, há uma diferença brutal, né? Denise está com a mão levantada. Pode falar, Denise. Oi, boa noite para todos, tudo bem? Boa noite, querida. Sandra, eu estive lá no Sara. congresso, né? Sara, desculpa, é que a Sandra que estava com o microfone ligado e eu acabei ficando com o nome dela na cabeça. Sara, eu Imagina. estive lá no congresso, né, em São Paulo, conversei até contigo sobre os PETs e tal, né? Eu, como profissional de educação física, eu trabalho com a radiestesia terapêutica e utilizo o pêndulo. Eu não utilizo ainda o aurímetro. Sei mais ou menos como funciona, mas eu ainda não tenho, não uso ele na minha prática. Como eu, sendo profissional de educação física, poderia fazer fazer essa coleta, né, do bulbo capilar, tudo mais. Eu precisaria de uma enfermeira, precisaria de alguém especializado para fazer. Eu tenho como fazer e encaminhar para vocês, como Tem, profissional de educação física, mesmo não tem. estando dentro de uma clínica. Uhum. Você pode coletar, porque não é invasivo, tá? Uhum. Você pode enviar para central, Epics Life mais próxima de você. Você está em qual cidade? Eu estou em Curitiba. Acredito que seria de São Paulo, né? Curitiba. Em Curitiba, nós temos a doutora Liz André, que é nossa afiliada da Epics Life em Curitiba. Me chama no. Jéssica, coloca meu telefone para Denise, tá? A Jéssica está aqui acompanhando com a gente. Coloca meu Uhum. telefone para Denise. Eu vou te dar o contato da doutora Liz. A doutora Liz é a nossa afiliada Epics Life em Curitiba e ela pode receber. é, as suas análises e até fazer as análises no seu paciente, que ela tem um ponto. Assim como nós temos aqui o Jair, que também
é nosso afiliado, Epix Life. Deixa eu ver, deve ter mais filiados Epix Life aqui. Levanta a mão, que eu não consigo ver todo mundo. A Epix Life, nós temos nós trouxemos para o Brasil em forma de corporate, que é um laboratório mesmo de análise epigenética, eu, Dr. Bonans, Dr. Hélio Mororó, e Aham. nós convidamos profissionais de todas as regiões do Brasil a se filiar a esse laboratório, tendo um ponto de coleta nas suas cidades, Isso, que tá? seria mais ou menos para cada 500 mil pessoas Isso mesmo. um afiliado, né? Eu E participei dessa em Curitiba é apresentação. a Liz. Eu vou te Tá. passar o telefone dela. Agora, se você quiser aprender mais sobre biorressonância com aurímetro, com o pêndulo, a fazer esse raciocínio de interpretação do exame, aí a Jéssica, que está aqui com vocês, ela está abrindo a próxima turma nossa Uhum. do curso Interpretação de Exames Biofísicos, que é um curso que eu e a doutora Carolina vamos fazer, um curso de biorressonância e em interpretação, tá? Tá, Então, a Jéssica vai colocar os dados aí para vocês, tá. ok? E com relação à própria mesa radiônica e toda o que emana, né, de tratamento através dos gráficos, existe condições de fazer esse acompanhamento, essa melhora, esse tratamento através da radiestesia, não necessariamente Existe, com o AuScan ou com a frequência existe, do hemorf, enfim. existe, funciona tão bem quanto. Tá, Eu gosto muito, faço já a radiestesia há muito tempo na minha prática clínica com os pacientes e funciona sim, muito bem, Denise, muito tá, bem, de verdade, tá? Eu utilizo para os meus produtos da Soul Level, eu utilizo a radiestesia também, não faço só com o aparelho, a gente fecha todas as frequências. Então, assim, os gráficos, a gente vai ensinar muita coisa no nosso curso de interpretação de exames, não só para fazer o raciocínio clínico e interpretar, mas também para tratamento biofísico. A gente vai realmente ensinar muita coisa bacana. Eu acredito que vai ser uma troca, né? Você já tem uma experiência, fico super feliz que a gente já está com uma turma muito bacana. E essa turma só está aumentando e vai ser uma troca de experiência muito, muito legal. tá ótimo. Obrigada pela sua Obrigada. participação, viu, Denise? Obrigada, Sara. Um beijo. Patrícia, que levantou a mão. Oi, boa noite. Então, é uma dúvida. Você comentou a respeito lá do probiótico, né? Que seria justamente, né, para as pessoas que não podem estar tomando qualquer tipo lá de probiótico e tal. Eu até cheguei a comprar ele, inclusive, né, No ela no meeting. Meeting. Aí eu fiquei pensando numa coisa, tá? Se ele vai fazer com que a gente produza mais, né, ela de determinada cepa, enfim. Enfim, né? Aí eu fiquei pensando, no meu caso específico, que tenho autismo e tenho uma seletividade alimentar extremamente severa. Eu cheguei a fazer um exame de microbiota intestinal que eu deveria ter determinadas bactérias boas e não tenho nada, assim, o estoque delas é zerado. Mesmo assim, ele vai produzir porque ele mais biofísico. É isso mesmo? É assim, nosso corpo, ele tem um sistema imunitário, né, com as nossas defesas. Nós temos uma simbiose natural com elementos, com parasitas. Os probióticos não deixam de ser parasitas também, Sim. hospedeiros nossos. E o nosso corpo, ele faz uma simbiose. O probiótico, ele tem a frequência de determinada cepa, que vai fazer com que a sua célula entre em ressonância com essa cepa. Por exemplo, se você consome um probiótico bioquímico dessa cepa, que está zerada no seu exame,
mas o seu corpo não tem ressonância com essa cepa não vai se fixar no seu intestino. Sim, né? Não vai se O popular mesmo. probiótico, ele não é porque não ressoa. E a Ah, mesma coisa quando a gente vai matar um parasita, tá? Então a gente coloca lá no nosso detox parasita diversas frequências de parasita, diversas. E aí, o que que a gente faz? A frequência vai matar o parasita? Não. Ele corta a ressonância do nosso organismo com o parasita, diferente da tintura. A tintura, o albendazol, o sequinidazol, os medicamentos, eles matam o parasita, ok? O detox parasita, não. Ele corta a ressonância do nosso corpo o parasita ele vai embora porque ele não faz mais ressonância com aquele campo, não tem mais vibração. No caso do probiótico, é a mesma linha de raciocínio. Então, o seu organismo, ai, Sara, e aí eu posso utilizar um manipulado junto com o probiótico frequencial? Pode. Aquele manipulado que o seu exame mostrou para você, olha, você precisa disso, eu posso utilizar? Pode. Então, assim, mais um ponto para se utilizar a biorressonância. Porque a biorressonância vai mostrar para você aquilo que você precisa do bioquímico. O probiótico, em frequência, vai colocar os seus intestinos na frequência para receber e reinocular esse probiótico. então é para estar usando do ele, né, associado a outras Pode, estratégias para poder pode, fechar. pode usar associado a outras estratégias para poder fechar. Ah, Estratégias alimentares, estratégias de alimentos, estratégias de fitoterápico, estratégias. Agora, ele sozinho, Sara, ele vai fazer efeito? Vai. Porque vai mudar a frequência do seu intestino, dos seus ah, intestinos também, legal. tá? Ah, então Então, tá. ele é muito importante por isso, ok? Tem mais Legal, alguém então, com a mão obrigada. levantada, mas não aparece o nome para mim. Oi, Sara, Ermelinda, Ai, Melinda, tudo bem? tudo bom? Pode falar, lindona. Tá me ouvindo? Tô. Pronto. Pessoal, Ermelinda, sou representante aqui em Fortaleza, tá? Estou junto com a doutora Carolina Xavier. Sara, tem uma pergunta. Eu tenho visitado os profissionais e a grande pergunta deles, dos profissionais aqui da nossa região, é: como que ele vai atuar com o exame de biorressonância, tá? Se tem comprovação científica. E eles ficam com bastante receio se eles podem realmente, de fato, atuar com esse tipo dessa tecnologia ou equipamento, né, em si. Eu queria que você tirasse as dúvidas deles, porque tem uma boa parte aqui também assistindo aqui essa aula, tá bom? Quer falar também, Carol? Quer falar um pouquinho? Só eu que estou falando, tem que deixar minha convidada falar que falta de educação é essa, mas eu faço questão depois de complementar a resposta da Carol, tá? Esse é sempre esse problema. Tem científico, tem não sei o que, tem muita coisa já de artigo científico, só não acha quem não quer. Eu falo isso porque eu escuto diariamente, justamente por eu trazer a medicina funcional integrativa, colegas, principalmente médicos, né, que vêm, que fica dando vitamina C para paciente, não sei o quê. Aí tudo que eu faço quase na internet, eu tento botar os artigos para não achar que são coisas da minha cabeça. A gente tem muito artigo científico, e para mim o maior artigo científico é o resultado do meu paciente, então para mim não interessa também se tem uma análise clínica, um estudo clínico randomizado, duplo cego, se eu ver uma pessoa curar, melhorar de vida. Para mim isso é o basta, porque é essa missão que Deus me deu. Então, tá bom. A gente tem em algumas, por exemplo, o CFM na medicina, eu não sei exatamente aí como é que é, na nutrologia, essas outras partes aí da minha área.
eles ainda não reconhecem como uma prática nem a medicina funcional integrativa, eles não reconhecem como uma especialidade aqui no Brasil, mas fora a gente sabe que já é em muitos países no mundo, mas eles tratam como uma prática complementar. Então, assim, não é nada errado. Estudo científico tem muitos, eu posto isso diariamente. Eu já estou preparada se uma hora aparecer o CFM ali para cima de mim, falando que eu estou falando de medicina funcional integrativa e eu não me importo, porque o que eu me importo é o meu paciente, não é um título. E aí eu sempre falo assim: nutrologia, acupuntura, homeopatia, quando chegaram também eram criticadas imensamente e era aquela coisa. Não é especialização médica, não é especialização médica. Acabou que tanto a gente mostrar a eficácia virou. Isso vai acontecer com a medicina funcional integrativa, vai acontecer com a aromaterapia, que eu trabalho muito, vai acontecer com a biofísica, porque a medicina quântica, principalmente em região lá da Alemanha, Espanha, eles utilizam pra caramba, lá já é reconhecido, já é usado. Estados Unidos está crescendo muito também. Então é questão de tempo para chegar aqui. Eu digo assim, não sei muito o que que os outros conselhos falam, eu sei da prática médica. Aí a gente tem que ter só um cuidado, às vezes, de falar uma ou outra coisa que não dá para ser tão explícito, porque eles podem encher o saco. Mas, no geral, é super tranquilo e estudo tem pra caramba. Eu faço um consultório também terapia neural, que é outra coisa que não tem esse reconhecimento todo do CFM aqui no Brasil, mas que fora tem e o resultado é incrível. Então, eu vou juntando tudo isso, tudo guiado na minha biorressonância. Fui até pegar o aurímetro, se alguém não conhece. O meu aurímetro está aqui. E eu brinco com ele, já peguei o frequencial que eu estou usando agora, que é o BioWoman. E aí tu vem aqui, Aliás, ressoou contigo, Carol? super. Olha aqui, Sou. ó. Tá ressoando maravilhosamente comigo. Que o pertencimento já não estava mais. Bom, Então, eu acho que a gente, e tudo que é novo, e aí a gente tem até, eu gosto muito de falar, um artigo científico que mostra que tudo que sai novo na medicina, na ciência, ele demora em torno de 14 anos para ser reconhecido chegando, que a gente vê resultado. Porque eu tenho certeza que daqui 14 anos a biorressonância, a terapia neural, a aromaterapia, a medicina funcional integrativa vai estar em alta e quem começar antes já está curando muita gente antes. eu comecei com, com essa prática já há 6, 7 anos. Acho que já deve dar até mais. Eu sou da primeira turma de nutrição funcional do Brasil, de Olha, 20 anos atrás, da doutora Valéria Pascoal. Eu falo isso com muita honra, porque na minha época a gente fazia coisas que as pessoas. Mas nutricionista pode fazer isso? Mas nutricionista pode pedir exame? Nutricionista pode prescrever suplementação? Então, assim. Agora, falando de uma forma muito ética, né? A biorressonância, alguns aparelhos não têm Anvisa, tá? O que é aceito aqui no Brasil? A Epix Life, porque é um exame diferenciado, o aparelho tem registro, e é como a Carol disse, ele é um aparelho europeu, da onde está vindo as maiores tecnologias na área da biofísica. Então, o Epix Life, ok, tá? Quem quiser ser um afiliado, pode também mandar mensagem para mim ou para a Jéssica. A Jéssica vai colocar o número dela aqui no chat para vocês. Falem com a gente. Sobre aparelhos como Quantum Analyzer, eles não têm Anvisa, então acontece de algum conselho, se for nutricionista, ou se for fisioterapia, ou se for, quem tem conselhos tem um pouco mais de dificuldade com esse aparelho. Ao scan, por Epix Life, é assim que escreve corretamente, Suzana. Ao scan é um software, então não tem nenhum problema com a Anvisa. Zero.
tá? A Souleve também tem a distribuição desse software para os nossos clientes, tá? Agora vamos lá. A biorressonância com aurímetro é uma prática da medicina tradicional chinesa, certo? Então, ela já vem de medicinas ancestrais. A medicina tradicional chinesa, ela também é considerada uma prática integrativa complementar. Então, hoje, no Brasil, podem ficar tranquilos que vocês fazendo os cursos, tendo diploma, fazendo com ética, com responsabilidade, vocês vão ter todo o respaldo. Então, o nosso curso da Souleve, ele tem certificação e tem certificação, curso de formação em medicina biofísica funcional, que esse já tem uma carga horária mais extensa, ele tem 36 horas, ele já é um curso de formação, ele tem reconhecimento pelo MEC, tá? O curso de interpretação de exames, ele é um curso introdutório, mas que a gente vai entregar muito conteúdo também e tem certificado também, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. O importante é fazer curso com quem vocês conhecem, que tem conhecimento. Agora, respaldo, trabalhar com a biorressonância por aurímetro é uma integrativa complementar. Aparelhos, trabalhar com aqueles que vocês têm um pouco mais de tranquilidade, como eu citei aqui para vocês, e fazer os cursos de formação. Sempre é muito importante aprender e ter esse certificado, né? Ter a tranquilidade para trabalhar. Tem um módulo do curso que a gente fala sobre ética, né? Então, sobre os cuidados que a gente tem que ter, porque realmente eu e a Carol somos profissionais um pouco à frente, né, Carol? Mas a gente trabalha com muita ética, muita responsabilidade, olhando a legislação, então podem ficar tranquilos com relação a isso, tá? Dentista, sou dentista, faço integrativa, solicito exames, nunca tive problema. Médico odontológico, porque dentista é médico, tá? Ele realmente tem muitas possibilidades, né, E Cristina? deve, A né? França só Porque inicia. os campos interferentes e focos de infecção dentários Nossa, são os piores os que piores, sem a falar gente da tem no importância corpo. do dentista Então, integrativo, né, Carol? justamente. Isso é para uma. A gente tem que fazer uma live só disso. Uhum. E cada dente ele correlaciona a um sistema ou um órgão, sem falar isso. Corresponde a uma parte do nosso sistema nervoso. A gente tem a doutora Elisângela Parron, que é uma dentista maravilhosa. Vou convidá-la para fazermos uma aula com ela e falarmos disso, porque é muito interessante esse assunto. Sem falar nos campos interferentes, né, nos inputs que ele traz de toxicidade para o nosso campo, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. E saiu, né? Foi essa semana ou semana passada, a Organização Mundial da Saúde colocando várias práticas integrativas como necessárias ali para a saúde e Sim, aumentando a abrangência assim para estimular, né? Então eu digo sim, assim, a gente está um passo à frente, mas que com certeza isso logo logo vai ser para todo mundo assim, e a gente tem que tudo começa assim, né? Os estudos começam assim, começam ali no dentro do laboratório, depois alguns vão para animais, para depois ir para os seres humanos, para virarem uma referência. E tudo é assim, o que a gente faz também. Os cuidados que tem que ter é só isso, é um ou outro aparelho, tipo ozônio. Ozônio é maravilhoso. Eu, como médica, não posso usar. Mas na clínica pode ter, porque a Ermelina tá lá, é terapeuta, ela pode usar. Eu, médica, não posso. Aí a gente faz esses cuidados. Eu pego o meu paciente, Ermelina, cuida dele aqui para mim com ozônio. E aí, se der alguma coisa, não fui eu que fiz, foi a Ermelinda. Então tá tudo certo. E assim a gente vai organizando. Mas o Ela ajuda joga para mim, tá vendo, Sara? é. tá vendo a Mas dá pra... importância que você tem, Ermelinda? E aí a Gente, assim, importância o do. resultado. Desculpa, Carol, te interrompendo. E a Peguei uma importância da paciente da equipe multi, Carol. né? Eu acho Peguei também, Carol.
Peguei uma paciente sua, Carol, esses dias, que você viajou e ela veio comigo na sexta, né? E ela chegou no primeiro dia de atendimento, assim, uma situação que a gente tinha dó dela. No segundo dia, ela já veio toda arrumadinha, bonitinha, maquiada de salto. Até olhei para ele, olha como ela tá linda, né? E no terceiro dia que ela veio, Carol estava em São Paulo, e aí ela conversando comigo, ela, gente, eu nunca tinha Ó, bicho, visto que um tremeu. atendimento, uma consulta como essa. Nunca passei por uma consulta como essa. E é tão Sai, pô, gostoso a sai, sai, gente sai, sai. ouvir o paciente falar isso, sabe? Ele dá esse Sai, sai, feedback sai, para a sai, sai. gente, é maravilhoso. E quando você faz o exame de biorressonância, dificilmente ele vai dar uma coisa que já não está ali. O paciente sabe que está ali. Às vezes ele não lembra de falar. Como eu falei, Carol, tem uma paciente assim, assim, ela não lembrou de falar, mas o exame deu que ela tinha esse problema. Eu sou prova viva, vou falar rapidinho, sou prova viva eu não, eu, assim, gente, eu falo muito mal de médico, desculpa. Eu Não falo também, todos, tá tudo tá? Os certo. convencionais. Os integrativos são maravilhosos, tá bom? Eu passei por uma Olha situação que tem vários médicos aqui, hein, Emeline? maravilhosa. Os que estão aqui são assim, sabe, em outro nível, com certeza. Mas eu passei por uma situação, de um mioma uterino e tinha uma pessoa no grupo, Sara, que até me perguntou essa questão. Um mioma uterino do tamanho de uma laranja. Ninguém descobria por que que eu tinha esse mioma uterino causado por um hipertireoidismo, causado por uma Basedal Graves. Três situações. E os endocrinologistas não sabiam me dizer. E foi uma biorressonância. E eu queria tanto saber por que que eu tinha Basedal Graves, né? Para mim era um nome de outro mundo. O que era aquilo? E os médicos não sabiam me dizer o que era. E aí eu passei por uma biorressonância diferente, tá? Uma biorressonância com imagem de célula, mais avançada, um equipamento mais avançado. E quando esse terapeuta, um amigo meu que fez a O biorressonância e tal, Allscan faz a imagem da célula também, tá, Ermelinda? isso, exatamente, faz também. E aí quando ele chegou para mim e disse assim, Ermelinda, eu já vinha fazendo um ano um tratamento natural. Ermelinda, cadê esse mioma? Não tem mioma. Aí, Emanuel, o mioma do tamanho de uma laranja. Não tem mioma. O que tu tem são parasitas dos teus ovários, três parasitas nos teus ovários, comendo os teus óvulos, e aí tá soltando o hormônio e está atacando a tua tireoide. Descobri a raiz do meu problema, que Olha quatro só, endocrinologistas não soube me dizer, né? Então, isso para mim foi fantástico. A biorressonância, ela é científica sim, gente. Nós somos as nossas experiências científicas, tá? É dentro do consultório, é o que a doutora Carolina faz, o que a doutora Rebeca faz no consultório, a Sara e vocês, profissionais que estão aqui, né? Nós, pacientes, somos as experiências científicas de vocês. Tá? Então, assim, é fantástico, é fantástico. Fortaleza está trazendo, né, Carol, esse curso, tá? Pessoal de Fortaleza, tá na hora de acordar, pessoal. É. Vamos E fazer esse é esse bem curso engraçado, né? fantástico. Eu e a Sara tava, a gente se encontrou em São Paulo, eu tô atendendo em São Paulo todo mês também. Como lá está muito mais avançado essa parte da medicina funcional integrativa, da biofísica, os pacientes me procuram bastante lá por isso, mas aqui no Ceará ainda está bem lento. Vamos ir a passinhos de tartaruga, aí aos poucos, e dá para ver a diferença. Mas é o futuro, é no ano que maravilhoso. vem a gente vai fazer o primeiro meeting Sou Leve Use Nordeste com os nossos grandes mestres que estão aqui nessa aula de hoje. Vocês vão ver, a Soleil vai fazer o primeiro meeting Nordeste de saúde integrativa no ano que vem. Tem muita gente que está aqui hoje escutando, que vai ser convidado para estar lá com a gente, viu? Isso mesmo. Muita gente mesmo. Gente, fica o convite para o nosso curso. A Ermelinda está fazendo as inscrições do curso no Nordeste. A Jéssica está fazendo as inscrições do curso online, que fica disponível
com acesso vitalício na plataforma da Eduz. O nosso curso ele tem 6 módulos. Ele tem o módulo de introdução à biofísica, à ecologia celular, ao campo, a comunicação celular através da biofísica, as técnicas de avaliação, como entrar no campo eletromagnético do paciente, como tratar, como montar o raciocínio clínico, como tratar o paciente através das técnicas biofísicas e estudos e discussões de caso. Então, é realmente um curso muito interessante, com um valor muito pequenininho. Depois, quem quiser, né, mais informações, a Ermelinda e a Jéssica têm as informações para passar para vocês e tem certificação. Eu adorei estar com vocês hoje, escutar a Carol aqui, uma médica integrativa assim tão especial. Acho que essa é a palavra. É uma médica integrativa muito especial. Eu quero filmar um pouquinho vocês para a gente postar, porque esse grupo tá lindo. Vamos abrir as câmeras só um pouquinho, só para a gente falar um oi, né? Sempre bom. Olá, Olá, aí, vamos abrir só um pouquinho, parabéns, fazer um, doutora. um tchau, assim, olha quanta gente, Brasil, Portugal, deixa eu passar aqui, olha, mais de 50 pessoas, quase 60 pessoas no nosso encontro, então, gratidão, muito bom estar aqui com vocês, e Muito obrigada. na semana que vem, nós temos curso de Medicina Biofísica Funcional na segunda-feira à noite. Terça-feira tem o nosso café com protocolo. Quarta-feira tem a minha aula da USE, que eu gentilmente cedi o meu dia ontem para um outro professor, a pedido do Dr. Bonanza. Semana que vem estarei com o pessoal da USE. E não sei se tem mais alguma coisa, mas fiquem atentos às redes sociais da Sou Leve. Quem não segue a gente ainda, Sou Leve Oficial, passa a seguir, tá? Doutora Carol Xavier também. Como que tá o arroba, Carol? É arroba DRA de doutora, né? Carol com C, M Xavier. Vou escrever aqui no chat. E o nosso curso Isso. aqui em Fortaleza, né? A gente vai ter a parte online com a Sara e uma parte presencial aqui em Fortaleza que vai ser comigo. Na parte online, a gente vai ter a parte teórica, tudo, e no presencial, a gente vai botar tudo em prática. Vão aprender quem não usa aurímetro, como é que vai usar aurímetro, como entrar no campo energético do teu paciente, como limpar o campo energético, porque às vezes tu vai tentar entrar ali no campo, tu não consegue, e a gente precisa é, conseguir limpar aquilo ali para entrar. Eu vou ensinar como é que eu faço a leitura ali do aparelhinho, né? Ver o resultado do aparelhinho que a Ermelinda me manda, como é que eu faço leitura baseado no meu paciente, como é que eu vou pensar em suplementação, em moduladores frequenciais, em desparasitação, tudo que eu vou fazer nele a partir disso, e usando o aurímetro que um complementa o outro, e com eles tem um resultado incrível. E aí nós vamos botar a mão na massa, porque a prática é necessária. Isso é engraçado que às vezes a pessoa acha que não dá certo para ela, ou ela acha que é só pegar o aurímetro aqui que vai conseguir fazer, não é bem assim. Tem que se conectar com o aurímetro, tem que entender campo energético, tu tem que estar com a tua energia pronta para isso, porque se tu chegar ali com a tua energia ruim, com a tua frequência baixa, não vai conseguir fazer. Então, tudo isso a gente vai trabalhar, e aí no nosso Ensinar e é, trabalhar. isso E aí. como ir além da desparasitação, porque o tratamento, gente, não para na limpeza e desparasitação. Prestem atenção. Não para por aí. 3 meses que a gente pode Uhum. realmente entrar no campo do paciente, no campo físico, mental, emocional e energético, e tratar a raiz, a causa do problema, tá? E a gente tem ferramentas para tudo isso, né, Carol? E é engraçado, estavam falando ali dos probióticos. A maioria dos meus pacientes, logo que eles chegam para mim, quando eu faço a biorressonância,
que eu sei que tem alteração, que eles precisam de probióticos, logo no início o corpo não quer. Porque a gente tem que trabalhar Tem primeiro que ali limpar a primeiro, é. limpeza, às vezes começar um pré-biótico e aí depois de 1, 2 meses que o corpo começa a aceitar. E isso é o maior dos erros que eu vejo, assim, e que eu fico doida, né? A gente taca antibiótico para tratar a infecção e larga um probiótico. Aí faz uma bagunça ali, porque não era o momento de entrar aquele probiótico. Probiótico é maravilhoso, mas na hora certa. Então, isso que é muito bom, porque tu vai testando ali direitinho aos pouquinhos, pega o paciente, daqui um mês faz de novo, daqui outro mês faz de novo, Isso. e aí vai vendo, vai se. Geralmente ele tá para a terceira fase, né? Aham, O terceira biótico fase. tá lá na terceira fase. Eu Então, digo, é assim, lá depois de 2 meses ali que a gente organiza que o probiótico vai começar a entrar. Se entrar antes, não dá certo. A bagunça vem. olha, foi muito bom mesmo. O número da Jéssica, da Ermelinda, tá aí para vocês. Essa reunião vai ficar salva. A Ermelinda vai colocar nos grupos, a Jéssica colocar nos nossos. Carol, foi ótimo te receber. Já quero Adorei. fazer convite que, olha, no meeting do ano que vem, eu quero uma palestra sua. E eu quero aqui no Brasil e em Portugal, né, Clarice? Portugal, Exatamente, eu estava a pensar nisso, doutora Sara, estava a pensar exatamente você já está nisso. convidada para ir para Ah, Portugal com a já gente, né, amei. Já Clarice? está aceito o convite também. Tá? É um orgulho alheio ver uma médica assim, tão querida mesmo, tá? Ai, obrigada. E vamos fazer o nosso primeiro Meeting Desculpa, Nordeste, que eu eu quero abri o levar áudio. esse Eu abri o pessoal áudio aqui sem querer. maravilhoso da USE que está aqui com a Abri o gente. áudio sem Quero querer, levar, Sara. imagina, quero levar todos vocês para palestrar com a gente. E para Portugal também, né, Clarice? Já está o convite feito. Ai, eu já Convite, O aceitei convite já esse olha, está feito. convite. se preparem. Um grande abraço para vocês. Fiquem na melhor energia para essa noite, na proteção divina. E a gente se encontra na semana que vem. Amanhã, para quem é afiliado, a gente tem encontro 8 horas da manhã. Um beijo para vocês, Muito pessoal. Um obrigada, beijão a boa todos, noite. parabéns, doutora Carol, adorei conhecê-la. Obrigada. E em breve conhecê-la pessoalmente, tomara que seja bem rápido. Isso aí. Estarei no Meet em Portugal também, com certeza. Com Um certeza, com beijo. certeza, com certeza. Beijo Um para beijinho Tchau. grande. todos. Assiste